café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio traz agora no cafezinho outros detalhes sobre as chapas de pré-candidatos a vereadores em Caruaru e também consequências de mudanças de partido na cidade. Bom dia, Mário. Muito bom dia para você, Laís, bom dia para o nosso ouvinte. Mais um dia de muita movimentação na política e mudanças aí, né, ocorrendo, principalmente pelo fato daquelas situações provocadas pelas mudanças de partido, de última hora que aconteceram. A gente contou ontem a história da vereadora Aline Nascimento, que estava praticamente filiada ao partido Avante, de última hora mudou aí de legenda e foi para o PP, causando uma grande confusão nos dois partidos. Já explicamos aqui que a vereadora ela causou insatisfação no PP, porque ela foi para uma legenda que estava organizada, e causa também insatisfação dentro do Avante, né? Porque, levando em conta que a vereadora deve ter cerca de 2.000 votos, mais ou menos, é uma conta que se é tirada, né, de uma legenda, né, que estava contando com esses votos aí da vereadora para eleger mais uma vaga. Quando ela sai e não consegue, né, ser contemplada com uma candidatura do mesmo porte de Aline, acaba desfalcando aí o partido, e isso também gerando insatisfação dentro do próprio PP, né, além, né, do próprio Avante. Enfim, causou uma dor de cabeça. O prefeito Rodrigo Pinheiro teve que agir dentro dos bastidores para acalmar os ânimos. Coincidência ou não, ontem, né, aconteceu a demissão de José Adilson do Nascimento, da Prefeitura de Caruaru, que é tio de Aline. A gestão municipal não alisa nesse tipo de situação, mostrou com o próprio Mano do Som, que era um pré-candidato aí que estava sendo cotado para disputar a eleição em um partido da base do governo. Rodrigo, de última hora, ele fez as contas, avaliou que se fosse para lá talvez não desse certo, então pegou o beco, foi para o PDT. E imediatamente, né, a demissão aconteceu do filho do Mano do Som, e depois mais algumas pessoas ligadas a ele acabaram perdendo o emprego. Muito bem, a política é isso mesmo, né? Aliados são contemplados, e quando deixam de ser aliados não são mais contemplados. Lembrando que a Aline Nascimento ela continua na base do governo Rodrigo Pinheiro, mas aí a insubordinação, né, o não aviso ao prefeito Rodrigo acabou gerando aí essa demissão do tio de Aline do governo. Olha, ainda repercute bastante o fim do prazo para as coligações, montagem aí das filiações partidárias aqui em Caruaru, e as mudanças que aconteceram, né, elas representam um verdadeiro suco da política brasileira, ou seja, o que há de mais característico da política brasileira: traições, mudanças de lado, surpresas e até irmão contra irmão no pleito que se aproxima, começando essa análise aqui pelo PSB, né, que surpreendeu a todos com a filiação de Douglas Sintra, que assumiu a presidência do partido aqui na cidade. Lembrando que o presidente do partido era o ex-vereador Marcelo Gomes, que acabou saindo para a sua eleição pelo Avante, e imediatamente quem assume a legenda de forma interina foi o Laércio Emílio, mas aí o PSB, já pensando em eleições futuras, nomeia aí o Douglas Sintra, senador da República, que inclusive pode ser o vice na chapa de Zé Queiroz. E aí, na minha opinião, Laís, é o prefeito João Campos, né, o prefeito do Recife, que vai disputar o governo em 2026, ele já de olho na montagem de aliados para essa eleição que ainda demora 2 anos e meio, mas que João Campos certamente virá forte, e aí ele já começa a trazer para o palanque possíveis futuros aliados importantes. E não seria nenhuma surpresa para mim, né, se o Douglas Sintra seja o vice de Queiroz. Queiroz precisa ter um vice que tenha um pensamento mais à direita, que tenha uma penetração aí no empresariado, né, e isso não seria surpresa, já que Douglas Sintra é de confiança dele, sempre foi, mesmo quando Douglas Sintra apoiou o Raquel em alguns momentos e não esteve no palanque de Zé. Além do Douglas Sintra, né, outra surpresa, lembrando que Douglas Sintra foi superintendente da Sudene no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas além de Douglas Sintra, outra surpresa no PSB
foi a confirmação da filiação do Luciel Emerson, que foi presidente do PL aqui em Caruaru, assessor do deputado federal Fernando Rodolfo, deixando aí a direita e voltando para a esquerda. Ele que já esteve aí em vários lados da política. Luciel Emerson, que é conhecido como Zé Colmeia, vai disputar a eleição de vereador aqui em Caruaru pelo PSB. E sem dúvidas são duas mudanças, né, que chamaram a atenção pelo fato dos dois estarem muito próximos aí, né, do bolsonarismo e agora estarem aí no palanque do PSB. Ainda a gente falou aqui há pouco sobre a questão da Aline Nascimento, né, que culminou aí com a demissão do tio dela, mas o PP não foi, recebeu não apenas a Aline Nascimento, não. A Patrícia do Povo, né, que é uma bolsonarista também, né, daquelas mais ideológicas que tinha, acabou de última hora trocando o PL pelo PP, e isso gerou muita discussão, muita confusão dentro do PL, muita insatisfação, né, principalmente porque a vereadora, a pré-candidata vereadora é uma mulher, né, e aí sempre tem aquela questão da cota das mulheres, né, dos 30%, ou seja, o partido teve que arrumar de última hora uma mulher. Foi uma dor de cabeça para o Silvio Nascimento, mas ele acabou conseguindo e aí montou a chapa. 3 duplas de irmãos, viu? Vão disputar essa eleição um contra o outro. Eu disse que iriam ser 2, mas na verdade são 3. A primeira, o ex-vereador Pierson Leite, vai disputar pelo PL. Ele vai ter como adversário o Jefferson Tavares, que vai disputar pelo Avante. Os 2 irmãos mais conhecidos da política de Caruaru, que sempre disputam a eleição um contra o outro, Romildo e Heleno Oscar. Romildo pelo MDB e Heleno pelo Avante. Mas ontem, né, o ex-candidato a prefeito aqui em Caruaru, que vai disputar a eleição também, o Fábio José, ele acabou me confirmando que tem outra candidatura de 2 irmãos, sendo um ex-vereador. Eu vou apurar direitinho com ele e às 11 horas a gente diz quem é essa dupla de irmãos que também vão se enfrentar, né? Então são 3 duplas de irmãos, um contra o outro na eleição desse ano aqui em Caruaru. Além de tudo, né, nomes engraçados e curiosos que vão enfrentar as urnas pela primeira vez. Salsicha, da Fundação Almir Salsicha, uma figura bastante conhecida, e o Scooby do Povo, né? O Almir Salsicha, ele é candidato aí ao lado do prefeito Rodrigo Pinheiro, e o Scooby do Povo ao lado do Armandinho. Não tem nada a ver uma coisa com o outro, né? Os dois talvez nem se conheçam, mas o fato curioso, os nomes, né, de desenhos, né, Salsicha e Scooby-Doo, serem candidatos aí na eleição desse ano, né, um contra o outro buscando a vaga de vereador. Já 2 partidos, né, que também tiveram coisas curiosas. Um deles, né, é o Partido Novo, né, que é presidido aqui em Caruaru pelo João Antônio. João Antônio, né, uma figura bastante conhecida, professor aqui na cidade de matemática, né, um dos mais respeitados aqui do município. Ele montou uma chapa aí para o Partido Novo e adoeceu na semana de filiações partidárias, na semana decisiva. Ele tem diabetes, né, acabou tendo que ser internado, e esse tempo que João Antônio foi internado acabou, né, com muita gente deixando o Partido Novo. O assédio de outras legendas aconteceu e o pessoal acabou pulando de barco aí. Eu até brincava ontem com o professor, né, que o professor tinha adoecido e acabou perdendo aí praticamente metade da chapa para outros partidos. E aí o João Antônio acabou restando para ele, né, fazer parte aí de uma coligação majoritária. Já entraram em contato com ele alguns pré-candidatos a prefeito e ele deve anunciar para onde vai o Partido Novo nos próximos dias. Outros nomes, né, que reapareceram aí, curiosos, né, que vão disputar a eleição de novo para vereadores, são bastante conhecidos na cidade. Demóstenes Veras, que foi vereador por vários mandatos e já foi vice-prefeito de Caruaru, está tentando aí voltar uma vaga na Câmara Municipal pelo PDT. Também o Kiko Beltrão, ex-vereador, ex-secretário, uma figura bastante conhecida, engenheiro bastante conhecido. Lícius Cavalcante, ex-presidente da Câmara, vai tentar pelo Solidariedade. E também o Rogério Menezes, né, pelo PDT, que também foi presidente da Câmara. O diretor do Central, né, bastante conhecido, né, o manda-chuva do Central, o Sivaldo Oliveira, vai tentar votar a Câmara Municipal pelo MDB. Então as fichas se movimentaram,
muita gente tentando buscar a vaga esse ano, com potencial de votos, né? O detalhe é que a eleição vai ser dificílima para aqueles novatos que nunca exerceram uma função de vereador, porque em quase todas as chapas nós temos aí ex-vereadores que têm potencial de voto, que têm trabalho na cidade e vão tentar votar na Câmara. Então o pessoal que vai tentar pela primeira vez chegar a uma vaga na Câmara Municipal vai ter uma missão nada fácil. Para a gente encerrar esse comentário, Laís, gostaria de fazer uma breve análise, um breve comentário de como o Brasil ficou um país chato, né? Essa discussão envolvendo o Twitter, o Elon Musk, né, que é o dono do Twitter, e o Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, levantou uma discussão no Brasil como se o país não tivesse problemas do ponto de vista de gente que nem conhece direito à plataforma, tomando partido sem estar direito por dentro do que está acontecendo, mas virou um pandemônio nas redes sociais, com todo mundo opinando. Se você é de direita, automaticamente está ao lado do Elon Musk. Se você é de esquerda, está ao lado do Alexandre de Moraes. Isso, na minha opinião, desqualifica o debate, deixa o debate infrutífero e causa uma discussão sem fim em grupos de WhatsApp, principalmente, e de algo que não mexe diretamente com a vida das pessoas. Porque se você disser a mim qual a rede social que você mais usa, Mário, o Twitter é uma das redes sociais que eu mais uso diariamente, mas nem por isso eu deixar de viver se o Twitter parar de girar aqui no Brasil. Não quero dizer que eu concordo com o Alexandre de Moraes ou com o Elon Musk. Honestamente, não tenho opinião formada sobre esse assunto, mas de fato o país tornou muito chato quando as pessoas elas têm que opinar sobre tudo, né, e assuntos que elas nem dominam muito, mas só porque tem uma tendência apoiando, automaticamente a pessoa fica a favor ou contra. Isso só mostra que essa polarização que tomou conta do Brasil, ela continua aí, infelizmente, fazendo parte do nosso dia a dia e cada vez mais levando o nível da política brasileira lá para baixo. Então aqui eu faço esse alerta às pessoas que estão debatendo aí a exaustão sobre a história do Twitter, que pensem direitinho, porque às vezes estão dando opinião e está sendo induzido a dar uma opinião por quem quer que seja. Laís, às 11 horas eu volto aqui no Momento Estado de Entrevista com o professor Marco Aurélio Vitória Oliveira e também o nosso querido André Santiago. A gente vai começar hoje uma sabatina, né, com os presidentes de partidos aqui em Caruaru, para que eles possam aí, né, falar sobre a montagem das chapas e também como fica a questão da eleição que está se aproximando. E o primeiro dessa sabatina vai ser o Gilvan Calado, que é o presidente do Avante. Então nós se encontramos às 11 horas, mas antes, daqui a pouco, no Manhã Cidade, eu bato um papo com a Renata Torres sobre outros assuntos da política local, para a gente analisar também essa demissão do tio da vereadora Aline Nascimento. Eu volto com você. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.